A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos então, aqui neste vídeo, nós fizemos a parte 1 acerca do jejum e hoje, neste vídeo, nós vamos fazer a parte 2 falando sobre o jejum. Neste vídeo, nós vamos falar para você o tempo do jejum e o que jejuar. Qual tipo de alimento nós vamos deixar de comer, de ingerir, para fazermos um jejum que agrada a Deus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve neste canal, compartilhe os nossos vídeos para que nós possamos ajudar mais pessoas. Senhor, nos dá a direção, fala conosco através da Tua Santa Palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar para você que tem acompanhado aí os nossos vídeos, as nossas transmissões, que o jejum, como eu falei no vídeo passado, e está aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, o jejum é uma prática inerente do ser humano, do cristão, daquele cristão que tem um relacionamento com Deus. E a dúvida de muitas pessoas é: quanto tempo de jejum eu devo fazer para agradar a Deus? Olha, respondendo essa primeira dúvida, o tempo de jejum é você que escolhe. Porque não existe tempo pré-determinado por Deus na Bíblia. Se você fizer um jejum de 1 hora e ele for bem feito, ele vai ser aceito por Deus. Se você fizer um jejum de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 12 horas, 24 horas, ele sendo bem feito espiritualmente, ele vai ser aceito por Deus. Porque não existe um tempo determinado. O jejum ele tem que ser muito pessoal do cristão, né? E ele tem que ser individual e espiritual. O que o jejum não pode ser é uma forma de se barganhar com Deus. Aquela forma assim: Senhor, eu vou fazer esse jejum para o Senhor me dar aquele carro. Então você fica sem comer para Deus te dar aquele carro. E aí você faz 12 horas de jejum, você não medita, você não lê a Bíblia, você não ora, você não vigia os seus pensamentos. Então você quer barganhar com Deus. Esse tipo de jejum, esse tipo de prática, isso não é um jejum aceito por Deus. Um jejum na base da troca. Ó, Senhor, eu vou ficar sem comer, eu vou ficar sem beber, para que o Senhor me dê isso aqui. Não, Deus não é moeda de troca. Deus ele tem poder para nos dar qualquer coisa que pedimos a Ele. E Ele deixou relatado que tudo que pedir em meu nome, crendo, eu farei. Só que Deus ele não quer ser usado como moeda de troca. Deus ele nos dá tudo. E o jejum ele pode ser usado para a fins de conquistar algo ou coisas. Porque quando nós pegamos aqui alguns jejuns, o jejum que eu falei para vocês que a rainha Esté pediu o povo para fazer, era um jejum pelo livramento, para livrar eles do decreto de morte. O jejum de Daniel, que Daniel fez, era para livrar ele daquela situação. Então o jejum que Esdras fez, era para livrar ele dos inimigos. Então o jejum, ele pode, presta atenção, o jejum ele pode te livrar de situações. Mas ele não pode ser feito e encarado desta maneira, de barganha com Deus. Porque Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe a intenção do nosso coração. Então o jejum, ele tem que ser feito de uma forma espiritual. Ele tem que ser feito de uma forma consciente. E no período que você escolheu para fazer jejum, seja de 1 hora, seja de 2 horas, seja de 3 horas, seja de 12 horas ou 24 horas, faça e fique no Espírito. Se afaste das coisas do mundo, se afaste das redes sociais, se afaste ao máximo das coisas que te desconectam de Deus. Permaneça esse tempo em espírito, conectado com Deus, com os pensamentos voltados para Deus. Porque aí o jejum ele tem um valor para Deus. E as coisas e o tempo que você tem que ficar em abstinência de algo, esse tempo é você que vai decidir.
Esse tempo é você que vai decidir. É claro que você precisa respeitar os limites do seu corpo, você precisa respeitar os limites das suas condições físicas. Talvez você não pode ficar muito tempo sem comer, você toma remédios controlados, você toma remédios fortíssimos, então você não pode ficar muito tempo sem comer. Então nós temos também que usar a nossa inteligência, para que nós não possamos prejudicar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, esse tempo de jejum é você que vai determinar. Se você não tem prática nem hábito, comece aos poucos. Comece 1 hora por 1 hora. Depois faz uma semana de 1 hora. Depois faz mais uma semana de 2 horas. Procure alternar o tempo para que o seu corpo também não se acostume. Porque imagina se você faz um jejum de 9 às 10 todos os dias, daqui a pouco, 30 dias, isso vira um hábito. Aí ele já não se torna mais um jejum aceito por Deus. Por quê? Porque o seu corpo ele vai acostumar. Então procure alternar esse tempo. Procure alternar esse tempo. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês a forma que eu faço os meus jejuns. Mas procure alternar esse tempo. Faça de 9 às 10 hoje. Aí amanhã faz de 3 às 4. Né? Depois você faz de 5 às 6. Procure o melhor momento para que você possa fazer o seu jejum. O tempo é você que decide. A durabilidade desse jejum é você e Deus. Porque essas práticas são muito íntimas do candidato que está proposto a se fazer e o nosso Deus, para que ele possa aceitar. Faça algo consciente, faça algo sincero, não faça algo para se mostrar, porque como eu disse no vídeo anterior, o jejum não é para você se mostrar para ninguém. O jejum é para você ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, você fica mais forte, o seu espírito fica forte. É para isso que serve o jejum. E inerente ao jejum, sempre faça ele com um propósito. Não faça jejum por fazer, mas sempre tenha um propósito. Seja de fortalecimento na sua vida espiritual, seja em favor de uma dificuldade que você está enfrentando, seja por uma batalha que você está enfrentando, seja por um problema que você está passando. Mas não faça ele como moeda de troca com Deus. Não, faça ele espiritualmente e apresentando a causa que você tem. Senhor, eu vou abrir esse jejum, meu Pai. E eu quero que o Senhor, através desse jejum que eu vou oferecer ao Senhor, o Senhor coloque as tuas mãos, toque naquela situação. Porque esses jejuns que é espiritual, mas que ele é direcionado a uma causa, você pode ter certeza que Deus ele vai responder você. Tá certo? E o que eu vou deixar de comer? Aí também é algo inerente a você. A Bíblia vai falar que Daniel jejuou 21 dias só comendo legumes. Aí esse tipo de alimento que você vai tirar para fazer o jejum é com você. Daniel fez de legumes. Você pode tirar algo que você gosta muito. Um café, um refrigerante. Você pode fazer o jejum parcial. Você pode fazer o jejum total. Sempre dentro dos limites da sua saúde. Sem prejudicar o seu corpo. Para que haja uma harmonia espiritual. Uma harmonia espiritual inteligente que agrade a Deus. Então eu gosto de fazer os meus jejuns e eu dou conta e eu sei de mim, da minha capacidade. Eu sempre faço ele entre 3 da manhã e 3 da tarde. Por que às 3 da tarde? Porque ali eu vou pegar um período que o corpo está acostumado a tomar café pela manhã. O corpo está acostumado a almoçar por volta de meio-dia. Então eu retiro esses alimentos e vou comer num horário que não é comum. Então eu faço o meu corpo gemer. Tá certo? E ali eu faço esse jejum. Eu sempre faço ele total. Mas sempre deixo uma ressalva. Senhor, às vezes eu estou trabalhando. Se eu passar mal, eu vou fazer uso de um copo com água. Vou ali e bebo um copo com água. Mas é se eu passar mal. Se eu não passar mal, eu faço ele total. Sem comer nada. Até ali às 3 da tarde.
Você pode fazer ele parcial, só com água. Senhor, eu vou deixar de me alimentar e eu vou beber somente água deste horário até esse horário. Você pode fazer o jejum de pão e água. De pão e água. Né? Você pode, num período determinado, você tomar água e a hora que você der fome, você come pão. Você pode retirar o café por um período, você pode retirar o refrigerante por um período, você pode deixar de comer carne por um período. Quer dizer, essas coisas são muitos pessoais. Só que tem que ser feita no Espírito, na fé, para que isso venha agradar ao nosso Deus e trazer um resultado prático para a sua vida, porque o jejum ele traz um resultado prático para a sua vida, tanto espiritualmente como materialmente. Então faça esse jejum espiritual. O tempo de jejum é você que decide. O que você vai deixar de comer é você também que decide. Mas na decisão que você tomar, tome ela centrada numa fé racional, espiritual, e você vai ver o resultado que vai produzir o jejum na sua vida. Então no próximo vídeo eu vou falar dos resultados que eu obti, das vitórias que eu obti mediante o jejum prático na minha vida. Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos e que Deus te ilumine os seus pensamentos em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe esta pessoa que está comigo aqui, meu Deus, aprendendo sobre o jejum. E nos revela, Espírito Santo, cada dia mais das profundezas do Senhor, para que possamos mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós, dos mistérios, da intimidade e do relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.